né? As coisas não se deram, por exemplo, as audiências aconteceram no Legislativo, né? Mas essa audiência aqui a gente não teve da 207, né, no âmbito do Executivo. Isso é bastante questionável, né? Então, eu acho assim, a gente está alterando uma lei que é questionável e ainda está querendo adequá-la a uma lei sem adequá-la à lei federal. Quer dizer, estou dizendo que estou fazendo uma coisa, mas eu não estou fazendo essa coisa. Está muito claro. A lei na CFM é muito clara, gente. Os dispositivos estão lá. É proibido, é vedado, não pode. Vai. Agora, tem algumas condições para que possa. Pronto. Vamos lá. Então, eu não concordo com o restritivo. Tá ok, obrigada. Deu 6 minutos, tá? Obrigada. Wagner Romão, vou pedir mais encarecidamente que a gente possa se atentar. Quando der 2 minutos, pode me interromper, fica à vontade. Posso, então, tá? Só não quero ser... Também queria fazer uma reflexão aqui, né, porque acho que é não só lamentável a ausência do secretário do Verde, mas do secretário de Agricultura também. Né? A gente está falando aqui de áreas de expansão urbana, né? Nós temos um modelo de cidade que vem aos poucos, né, acabando com as suas áreas rurais. Secretário de Agricultura, nós vamos... Pois é, talvez seja uma falha, né? Ou alguém possa lidar com as áreas rurais ainda remanescentes na cidade. Desenvolvimento econômico e turístico, tá? Vou zerar aqui para você, só para complementar. Pois é. Então talvez seja aí uma falha da gente não ter na cidade de Campinas alguém que possa lidar com as questões do rural nessa cidade, que ainda são áreas importantes ainda na cidade de Campinas, né? A gente está vivendo um momento, sobretudo nessa época de inundações, né? Um momento de falhas em que a gente vê a natureza sendo comprometida e com uma ocupação urbana que vai provavelmente até as últimas fronteiras do município, né? Então eu penso que seria muito interessante que a gente não pensasse o território da cidade apenas com a ideia de que, no limite, lá no ano 2030, 2050, a gente tenha áreas impermeabilizadas, né, com as habitações, as residências, os condomínios, os loteamentos, todos já regularizados. Que é importante a gente pensar também que mesmo essas populações que estão hoje invadindo os lotes, né, que estão fazendo as ocupações irregulares, certamente não é a população mais rica dessa cidade, provavelmente também estão com dificuldades de segurança alimentar, que seria muito interessante que a prefeitura pudesse ter, né, também projetos nesse sentido, de que a ocupação das áreas ainda remanescentes, né, nesse cenário de expansão urbana, pudessem ser ocupadas de outra forma. Eu sei que eu estou descontentando aqui tanto provavelmente os proprietários das áreas como os empreendedores, mas eu penso que a gente precisa pensar a cidade de Campinas de uma maneira um pouco mais complexa. Obrigada, Romão. Só uma informação para você: a questão da segurança alimentar é na pasta da Secretaria de Assistência Social e tem um projeto belíssimo. Eu acho que, se você quiser, a gente pode te convidar a fazer uma reunião com a Vanderclair justamente para você conhecer, tá? Então a gente já tem um projeto no município. Kelma, por favor. Primeiro vou tirar porque senão ninguém vai me enxergar, tudo bem? Primeiro eu quero parabenizar esta mesa, tanto CMDU como a própria prefeitura, as secretárias, pela iniciativa, pela providência, mas antes de parabenizá-lo, eu quero parabenizar toda esta plateia presente que se mobilizou para estudar e para ajudar Campinas. E só deixar a seguinte mensagem: esta lei é uma lei de expansão ordenada. Esta palavra ninguém fala, mas precisa ser dita. E eu, diferentemente do nosso amigo que acabou de falar, respeitando a colocação dele, quero que Campinas cresça ordenadamente até o limite possível da nossa cidade, mas que cumpramos as determinações legais e que passemos a evitar as invasões, as colocações que nos prejudicam como cidadão campineiro, tá? Então eu espero que a prefeitura acelere, agilize as ponderações que foram feitas, excelentes, não preciso nem falar de nenhuma mais delas,
dizer que o Secov está de portas abertas também para ajudar e facilitar, mas que o encaminhamento seja o mais célere possível para que a gente caminhe ordenadamente para a nossa expansão. Obrigada. Obrigada, Kelma. Tiago, Franco e Marcelo. Os três últimos, Tiago. Boa tarde a todos. Agradecer a explanação da mesa, foi muito boa. Eu tenho aqui as minhas palavras do Dr. Maurício e do Dr. Urbano, foram muito bem colocadas, também junto com a Secov. Esqueci de me apresentar, sou o Thiago da empresa Ambientale, consultoria ambiental aqui da região. E uma das grandes preocupações ao longo do trabalho de 10 anos é as invasões em áreas. E a gente já fez vários trabalhos que a gente teve que contar com a guarda justamente porque estava tendo invasão. E reitero a indignação da Secretaria do Verde não participar e ainda colocar o parágrafo 3º. A gente pede novamente a exclusão. E também a gente tem um crescimento de forma equilibrada e ordenada, como foi falado agora há pouco. Seria isso. Obrigada, Tiago. Franco e a última, Marcelo. Em primeiro lugar, parabéns aí, Carol, Ronaldo, secretária, né, pela condução dessa audiência. Eu queria falar mais ainda sobre o parágrafo 3º, sobre a questão da equidade e competitividade. A gente vê um esforço grande da Prefeitura de Campinas em trazer investimento para a cidade, o prefeito pessoalmente se engaja nisso, a gente vê toda a força que se coloca para colocar Campinas como protagonista do Estado, e a gente não pode deixar que um detalhe de uma lei coloque isso a perder. Quando o empreendedor ou qualquer empresário olha qualquer lei que traga insegurança jurídica, ele busca sair fora daquela região. E quando a gente coloca que um decreto vai definir restrições, isso causa uma insegurança gigantesca. A gente tem áreas, como o Júnior falou, que demoram 10, 12 anos para aprovar. Eu não posso correr o risco aqui de comprar uma área com uma legislação específica, determinadas restrições, e por uma mudança de governo, daqui a 2 anos, mudam todas as restrições, o meu concorrente ele tem uma condição infinitamente melhor do que a minha. Quer dizer, isso causa um desequilíbrio enorme. Além do desequilíbrio que pode ocorrer entre cidades. Eu acho que pela primeira vez tem uma unanimidade na plateia falando o seguinte: se a 6766 já regula as restrições, para que nós vamos colocar um decreto complicando isso? Só seguir a 6766, já está tudo escrito lá, já está tudo determinado lá. Então, eu acho que sim, isso é um pouco do que eu queria trazer aqui, para que a gente tenha cuidado com esse equilíbrio. Obrigada, Franco. Marcela? A Marcela é a última pessoa inscrita. Tem mais alguém que gostaria de comentar algo? Qual é o seu nome? Rafael. Rafael. De qual órgão, empresa? Cidadão. Cidadão. Tá. Advogado, mas como cidadão. Tá, ok. Tá. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Marcela Moreira, eu sou professora da rede estadual, ex-vereadora aqui nessa cidade e também fui do Condema. E, na verdade, eu vim, e acredito que somos poucos aqui, para manifestar uma preocupação e contrários, não só a essa questão dessa lei, mas a lei como um todo. Porque nós somos apreensivos sobre essa questão da 207. E eu fico apreensiva quando existem vários projetos de diversas secretarias que elas não conversam. Então, será que talvez a Secretaria do Verde não estando aqui é uma sinalização silenciosa de como os projetos não conversam entre si? Uma 207 não conversa com o projeto de corredores verdes, não conversa com o projeto de segurança alimentar, e o quanto está se desrespeitando uma ação feita pelos técnicos da Prefeitura, pelos servidores públicos da Prefeitura, não cargo comissionado, puxa-saco do prefeito, mas os servidores públicos que passaram por um concurso público nessa cidade e que lá na aprovação do plano diretor deixou claro que a cidade de Campinas não precisaria crescer um único centímetro urbano
porque haviam muitos vazios urbanos e as edificações poderiam ocupar os vazios urbanos, inclusive desrespeitando a participação popular que exigiu que não houvesse a ampliação urbana do município. E aí, a gente vem aqui para reforçar que existe muita diferença entre restringir e vedar. E a gente está aqui para dizer que é necessário manter, sim, né, a palavra vedar, porque a palavra restringir, ela permite tudo, entendeu? É passar a boiada, é isso que está colocado, é autorizar o que está sendo ilegal. E quando se fala assim, existem 23 empreendimentos irregulares, então são de grandes empreendimentos populares, porque a ocupação urbana está sendo reintegrada nesse município desde a época do Hélio. Tá? Não existe ocupação urbana, entendeu? De pobre que não está sendo reintegrada desde a administração do prefeito Hélio. E aí eu fico preocupada porque ao invés da gente olhar para essas áreas verdes com um potencial de cidade, sabe, a gente poderia fazer o que a Extrema faz. Extrema paga para que o proprietário preserve aquela área, preserve aquela árvore, preserve aquele curso d'água. Era isso que a gente deveria estar defendendo aqui. Porque o que acontece? A cidade vai crescendo de forma desenfreada, entendeu? E aí o que acontece? Uma pessoa morre, entendeu? Arrastada na água. Porque não teve... Porque a cidade está toda impermeabilizada e a gente não consegue garantir que a água infiltre. A gente deveria defender uma cidade onde haja produção de alimento, para que a gente não traga alimento de fora. A gente deveria dar graças a Deus que a cidade de Campinas ainda tem área verde. Era isso que a gente deveria estar defendendo. Ocupar os vazios urbanos. E não ampliar mais ainda para atender somente a especulação imobiliária. A gente deveria estar conversando com os proprietários que ainda têm terra com água e com mata e pagar para preservar. É isso que defende uma urbanização séria. Então nós estamos aqui para manifestar o nosso repúdio. Primeiro pela Lei 207, que está toda errada e não teve nem audiência pública. E segundo, essa tentativa de passar a boiada, tirando a palavra vedar pela palavra restringir. Obrigada. Obrigada, Marcela. Só um esclarecimento também a todos, que com relação à audiência pública da 207, foi feita uma aqui, no Salão Vermelho, na esfera municipal, no Executivo, para depois encaminhar o projeto de lei à Câmara. Tá? Então, teve sim uma audiência pública aqui registrada, tá bom? Rafael, por favor. Queria ter acesso. Tem. Está no site. Está no site da Lei de Ocupação do Solo. Mas eu... Não. É só uma correção. Ela está falando de 2018, houve uma audiência pública aqui no Salão Vermelho e a gente tem a matéria toda divulgada. Tina, pode solicitar para nós, tá? Pode solicitar via C. Rafael, por favor. Prezados, boa tarde. Senhores, obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência pública. Eu começo falando sobre as palavras do Dr. Maurício, que eu endosso as palavras do Dr. Maurício. O parágrafo 3º, acho que deve mesmo ter a supressão deste parágrafo. A gente não pode abrir mão da garantia legal para deixar isso a cargo do Poder Executivo. A gente não pode abrir mão do princípio da segurança jurídica, sobretudo na área ambiental, que ela é muito sensível. E, por outro lado, eu falo para os senhores que como advogado, na minha profissão, eu vejo muitos colegas que vão empreender e esquecem, deixam a cidade de Campinas muitas vezes em último lugar, devido a como o zoneamento é feito hoje. Eles vão para Hortolândia, eles vão para Valinhos e deixam por último para empreender na cidade de Campinas. E eu quero deixar claro aqui que não é abrir mão da responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental ela deve vir primeiro, antes de tudo. Mas a substituição do termo vedado por restrito, ela me parece adequado, porque se há o termo apenas vedado, você evita novas discussões sobre
se pode construir ou não. O termo restrito, com muito estudo, permite que seja feito um estudo naquela área, considerando toda a legislação ambiental, e aí, eventualmente, se possa construir. Isso não quer dizer passar boiada, não. Isso quer dizer que, com muito estudo, você pode dar oportunidade para um empreendimento, inclusive para famílias mais pobres morarem, serem feitos loteamentos para famílias mais pobres, que ficam à mercê, inclusive, da especulação imobiliária, devido a tantas restrições e não oportunidade de abrir para o debate a novas construções. As pessoas menos favorecidas ficam reféns dessa especulação imobiliária e sempre são as mais prejudicadas. Então, espera-se que, se esse projeto passar, que seja observada a responsabilidade ambiental, mas não deixe se enganar por esse discurso que a boiada vai passar e que os mais pobres têm interesse nessa discussão e não devem ficar refém da especulação imobiliária. Muito obrigado, Vossas Excelências. Obrigada, Rafael. Só um comentário a todos. Eu não sei se todo mundo conhece o processo de cadastramentos das glebas nas áreas rurais e como urbanas. Ela envolve um processo de diretrizes urbanísticas. As diretrizes urbanísticas, ela é composta pelas diretrizes ambientais. E o processo, ele passa pela Secretaria do Verde para definir áreas de alagamento, matas tombadas, corredores ecológicos, diretrizes viárias de contorno de APP. Então, assim, fora as legislações de parques lineares e todas as legislações federais, estaduais e municipais. Então, isso é uma tranquilidade a todos de que a Secretaria do Verde, ela analisa os processos. E, neste momento, que embasado nas legislações hoje existentes, que está se definindo essas diretrizes. A gente, pelo que eu percebo desta audiência, que há um questionamento com relação a esse artigo 3º, né, de que a gente agora, quais são os próximos passos da audiência? Nós vamos internalizar isso, nós vamos conversar com o secretário do Verde, com o jurídico e com o prefeito, até porque o resultado dessa audiência faz com que a gente tome uma decisão no executivo com relação aos nossos próximos passos, que é isso tudo que a gente está querendo saber. Então, toda essa documentação ela vai ser internalizada no processo via SEI, a qual a gente dá total transparência possível, até porque vocês podem solicitar uma certidão de inteiro teor. Então, tudo isso vai ser documentado e que a gente vai fazer uma nova redação com todas essas contribuições, não é na audiência que a gente vai falar assim, isso aqui eu delibero ou não delibero, nós não estamos aqui, sim, nós estamos aqui para ouvir e trazer essas contribuições, isso é um processo participativo, é um processo democrático. E nós vamos trazer essa nova redação da lei com todas essas contribuições. Assim que a gente tiver uma nova minuta com toda essa sistematização, a gente vai publicar, dar publicidade aos senhores, e daí provavelmente a gente faça uma nova rodada de abertura, de discussões, de comentários no site, para que a gente possa caminhar dentro de uma legalidade, dentro de uma lisura processual e de que a situação da alteração de lei foi construída de uma forma participativa. Tá ok? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, as contribuições que vocês passaram para nós, e muito obrigada a todos.